Boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma conversa da Academia à quinta-feira. Nós hoje iniciamos um ciclo de 4 conferências em homenagem a António Agostinho Neto, por ocasião do 101º aniversário do seu nascimento. A conferência de hoje, a conversa de hoje é com o professor Manuel Mwanza, jornalista, antigo jornalista, portanto, jornalista já há muito tempo, queria eu dizer com este antigo. Aliás, nós conhecemos-nos no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, e, e investigador, não é? O professor Manuel Mwanza vai nos falar sobre o estado da investigação sobre a poesia e a prosa de Agostinho Neto em Angola. A conferência vai ser moderada pela professora Inocência Mata, que eu passo desde já a apresentar muito brevemente. A professora Inocência Mata é ensaísta, investigadora, natural de São Tomé e Príncipe, é professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na área de Literaturas, Artes e Culturas. Ocupa-se de estudos pós-coloniais, genericamente falando. É doutora em literaturas, portanto, em letras, pela Universidade de Lisboa, e tem um pós-doutoramento em estudos pós-coloniais pela Universidade da Califórnia. E integra uma série de associações, por exemplo, é membro fundador da União Nacional de Escritores e Artistas de São Tomé e Príncipe, membro correspondente da Academia Angolana de Letras, membro correspondente da Academia das Ciências de Lisboa, dentre outras. Bom, tem uma série de livros publicados. Eu, sem se assim muito ao calha, vou indicar a literatura africana e a crítica pós-colonial, a Suave Pátria, reflexões político-culturais sobre a sociedade são-tomense. Que mais? Cartas de Amílcar Cabral a Maria Helena, a outra face do homem, Laços de Memória e outros ensaios sobre literatura angolana, silêncios e falas de uma voz inquieta. Então, esta é a pessoa que nos que vai moderar as conferências desta quinzena. Eu passo então a palavra à professora Inocência Mata para apresentar o nosso conferencista de hoje e para dirigir os trabalhos a partir de agora. Eu estarei aqui por trás para prestar todo o apoio. Muito obrigada, caríssimo amigo, professor Paulo de Carvalho. Cumprimento a audiência, os amigos presentes e os não amigos, amigos virtuais. Cumprimento os escritores presentes e, em especial, o professor Manuel Mwanza, que para mim é um grande prazer estar aqui enfim, a mediar essa conversa. Muito obrigado. Muito obrigado. É um grande prazer. O professor Manuel Mwanza já teve o professor Paulo de Carvalho já fez enfim, já deu um gostinho da sua apresentação. É alguém que tem uma experiência também como jornalista, e isso é importante, não é? Porque foi da Angop, foi também jornalista do Jornal de Angola, da Rádio Eclésia, foi correspondente da France Press, mas é sobretudo, e eu tenho o prazer sobretudo de estar a falar do professor. Eu acho que os professores devem ser muito valorizados,
E, enfim, ganhamos pouco, mas gostamos do que fazemos. Porque se não gostássemos do que fazemos, há muito tempo que já tínhamos ido para outro lugar, né? E feito outra coisa, se calhar ia ganhar mais dinheiro. O professor Manuel Moanza é professor, é doutorado em literatura pela Universidade de Évora, com uma tese sobre a literatura angolana, como eu. O professor Manuel Moanza fez uma tese sobre Mayombe de Papetela, o Enga Chico, o ministro e Arnaldo Santos, o vento que desorienta o caçador. O professor Manuel Moanza é professor associado do ISCED, Instituto Superior de Ciências da Educação, do Departamento de Língua, é um dos mais produtivos, prolíferos ensaístas angolanos, estudiosos da literatura angolana. Que eu saiba, a sua última obra, mas que eu saiba, não é? Que eu saiba, é precisamente histórias curtas da vida de Agostinho Neto, publicado pela Mayamba, por ocasião do centenário de Agostinho Neto. Também pela Mayamba publicou um ensaio sobre Mayombe, a saga dos guerrilheiros ou a ficção narrativa da guerra anticolonial. E particularmente uma coisa que o professor Manuel Moanza tem uma preocupação pedagógica que leva, na verdade, ele é professor do ISCED, que é um instituto que prepara professores, no caso português, e tem precisamente 3 obras que demonstram essa sua não apenas estudioso, mas também estudioso da literatura angolana, mas também de pedagogo. É autor de O que o professor de português não ensina, pela imprensa nacional, Como se lê o texto literário, pela Mayamba, e Caderno de Estudos Literários e Linguísticos, também pela Mayamba. E hoje o professor Manuel Moanza vai falar na perspectiva do investigador. Eventualmente também na perspectiva do pedagogo, mas na perspectiva do investigador, que é o estado da investigação sobre poesia e prosa de Agostinho Neto em Angola. Professor Manuel Moanza, é um prazer e certamente será um prazer ouvi-lo. Obrigado, professor. Obrigado. Boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado, professor Carvalho. O nosso objetivo é tentar passar uma informação muito breve sobre o que fazemos, como fazemos e para que fim fazemos alguns estudos, diria, incipientes sobre a poesia e a prosa de Agostinho Neto. Vamos tentar delimitar esta fala no espaço do curso de língua portuguesa, o curso de ensino de licenciatura em ensino da língua portuguesa, ou seja, formação de professores. E no mestrado, também em ensino da língua portuguesa e da literatura, neste caso. Eu delimito assim este campo por ser o campo onde atuo e que também conheço minimamente. Não me irei referir a produtos que foram apresentados, têm sido apresentados por outros investigadores, também sobre Neto, como, por exemplo, o estudo da professora Catarina, que foi uma produção orientada pelo professor Pires Laranjeira, o estudo de Nelson Cerqueira, no Brasil, e do professor Modesto. Não me vou referir a estes, porque limito-me ao campo dos estudos que são feitos no âmbito da licenciatura em ensino da língua portuguesa e dos mestrados.
O interesse por o Agostinho Neto, no fundo, tem a ver com uma motivação pessoal, não é? Pessoal, como acontece em relação a muitos investigadores. No grupo de colegas, já ainda miúdos, na escola preparatória, depois da independência, entre vizinhos, amigos, recitávamos e debatíamos, inclusive, poesia de Agostinho Neto. Por curioso que pareça, sem orientação ou recomendação de professores. E então acontecia que havia competição. Estou a falar do meio no município. Não se tratava de uma cidade como Uís, mas o município da Damba e Maquela do Zombo. E então foi lá onde eu fiz a preparatória e entre amigos e vizinhos, colegas, depois das aulas, recitávamos poesia e a gente discutia. E assim, há até, inclusive, entre a maior parte dos colegas que discutiam comigo, hoje, praticamente são governantes, não é? E é curioso notar esta relação entre miúdos e Agostinho Neto. É difícil explicar isto, naquela altura, sem orientação, são livros que havia. Mas também convém assinalar um aspecto interessante. Naquele momento, depois da independência, tínhamos acesso ao livro. Estou a falar do município, não é a cidade, não é a capital. E o custo do livro correspondia mais ou menos ao custo de um pão. Não é? O pão custava por aí 25 kwanzas na altura e o livro também. Não é? E pronto, quando a gente chega à universidade, e este exercício de discussão, leitura, e lembro-me, por exemplo, que a coleção KK, toda a coleção KK que a União publicou, não me lembro não ter lido uma obra. Ou seja, nós lemos estas obras sem ter estado no liceu. É curioso o nível de leitura, não é? O interesse pelos livros que havia na altura. Todo mundo lia. Não era problema dos miúdos que iam à escola, mas também todo mundo lia. Não sei como se perdeu esta cultura. Bom, enfim. E esta atividade lúdica, no fundo, para nós, construiu em nós uma capacidade de explicar sem esforço qualquer texto literário angolano. E estou a lembrar-me, quando fui para a universidade como monitor, nesta altura, já nos anos 90, eu naturalmente e outros colegas punhamos-nos a explicar o texto. E estou a lembrar-me, por curiosidade, escrevi uma peça que enviei para um congresso sem esforço e sai na revista da Universidade de Coimbra, que foi o meu primeiro texto que eu vi publicado. Hoje, quando leio e vejo, o texto está bem escrito, não é? E eu às vezes digo, mas onde é que fui buscar essa capacidade? E eu, quer dizer, não consigo escrever o mesmo texto, hoje não consigo. Não sei como é que fui buscar isto. E noto também, bom, hoje também deve dizer-se, há alunos nossos, há alguns alunos, que conseguem escrever textos com uma qualidade extraordinária. Também há isto. Já falaremos mais adiante. Bom, então, quando tive a oportunidade de orientar trabalhos de fim de curso, é assim que nós chamamos aqui, monografias, eu disse ao departamento português que eu não orientava trabalhos que não dissessem respeito ao Agostinho Neto. Foi assim que eu disse ao departamento. Que o meu interesse era apenas tentar organizar uma série de leituras, explicações sobre a obra de Agostinho Neto. E então, comecei por uma aluna que, semi-avisado, entregou a peça à União e ganhou um prêmio, que é Júlia Talaia. Bom, eu não esperava que a menina tivesse
tivesse esta iniciativa, mas tomou a iniciativa e então ganhou o prémio Sonangol. Acho que o título, se me lembro, Neorrealismo em Agostinho Neto. No fundo, foi um trabalho de compilação que foi o primeiro que foi assim publicado. E percebi logo que havia interesse dos jovens, dos alunos, e notei que havia alguma competência para valorizar. E então, decidi nunca mais abandonar o foco. E creio que o trabalho de licenciatura, escrito por João Papelo, também teve uma qualidade extraordinária. Eu não consigo escrever aquele texto. O João Papelo escreveu um texto e eu também não esperava que um miúdo pudesse encontrar uma perspectiva de estudo que não estava sequer alinhada ao nosso curso. Então, ele fez uma espécie de relação entre a psicanálise e o discurso da negação de Agostinho Neto. Este trabalho também foi publicado no âmbito do centenário de Agostinho Neto. Se bem me lembro, o título é A Liberdade nos Olhos, creio. Liberdade nos Olhos, João Papelo. Há um outro texto também que foi uma monografia de licenciatura de Hermenegildo Seca. Ele faz uma explicação sobre a figura de Monangamba nos textos de Neto. Creio que no mestrado e no doutoramento, ele passou direto, agora está a fazer doutoramento, está a tentar ampliar este estudo para o doutoramento. E teve uma boa sessão, fez a primeira parte da avaliação e teve bons resultados e está a fazer uma caminhada muito boa. Neste momento está a ser organizado um trabalho, já foi concluído, o trabalho da Helena Sabalo. É uma menina também que trabalhou em Neto na licenciatura há 1 ano, 2 anos. O trabalho já foi, entre aspas, comprado por uma editora. O que a menina fez? Trabalhou com crianças, usou um poema, Caminho do Mato, de Neto. E o que ela fez? Ela notou que os alunos não tinham motivação nem capacidades, são crianças, para ler, escrever, contar histórias, porque não tinham passado pelo jardim infantil, pelo ano zero, e então ela buscou um método que era ler Caminho do Mato, cantar Caminho do Mato com as crianças e pedir que as crianças desenhassem o mato. Quer dizer, em função da canção e da declamação que faziam, do conteúdo, desenhassem o que viesse a ideia, não é? O que viesse a memória. E os alunos construíram ilustrações interessantes. E ela depois foi fazendo comentários sobre a capacidade e a mensagem que os alunos transmitiam às crianças. É impressionante. Há uma editora que eu apresentei, por acaso, a uma editora, achei também interessante, e a editora, entre aspas, já comprou o material que vai publicar. Fora da licenciatura, houve 2 rapazes que, depois de terminarem a licenciatura, vieram até comigo a dizer: professor, nós queremos ser também estudiosos como professor. Eu disse: mas como é que... Eu disse: isso é difícil, vocês vão morrer pobres, porque eu não sei se vocês conseguem viver publicando e dando aulas. Isso tem de renunciar a muita coisa. Não, professor, vamos fazê-lo. Tá bem, façam. Desafiei os alunos, escrevam. Escreveram um texto que incluí depois na coleção que saiu agora. Acho que o título, Ainda o Meu Sonho, é a coletânea de textos. É o Domingos Sativa e Antônio Braulio. São miúdos e que, neste momento, também estão a preparar um livro sobre Neto, quer dizer, por iniciativa própria, e é um trabalho muito bem feito. O que é que está a acontecer? Na pós-graduação, não há praticamente nada que possa ser referência para publicar. Eu ainda não vi grande coisa que possa ser publicada. Todas as referências que fiz aqui têm a ver com monografias de licenciatura. No fundo,
a ideia que há, a tradição mostra que textos de licenciatura, monografias de licenciatura, não são ainda peças para publicar. Entretanto, eu vejo, por curioso que pareça, em Angola, no mestrado, não vejo grandes referências para pegar e publicar. Entretanto, na licenciatura estão sempre a aparecer capacidades. Mas isto também pode explicar-se por uma razão que depois, no fim, poderei explicar melhor, porque na graduação os miúdos só estão concentrados nos estudos. Só mesmo nos estudos. E na pós-graduação, as pessoas são mais velhas, têm de perder o tempo no trânsito, têm 4 profissões, ocupações, aliás, têm biscates complementares, além disto, tudo isso não chega, não têm casa, têm de lutar pela casa. Quando saem para a rua, perdem 4 horas só para chegar ao local de trabalho. Têm famílias e depois não têm tempo para nada. Depois falaremos, por exemplo, como se faz o mestrado? Nós já temos um mestrado em Angola, não é? Mestrado, 1, 2, 4 edições no ICED, já estamos aí a caminho da 5ª edição de mestrados, mas temos poucos textos a pegar para publicar, porque a situação é esta. O que é que se busca no mestrado? Um diploma para o salário ser melhor. E como é que se frequenta o mestrado? Quem está no mestrado vai ao seminário fugindo do patrão, porque o patrão não permite que vá, não é? O patrão é o diretor de escola, não permite que o professor saia e vá ao seminário, ou o mestrando vive em Benguela, no Bié, no IS, foge, porque não é autorizado, não está autorizado a deslocar, e vem para Luanda e foge depois a correr. Geralmente, o mestrado é apenas a busca do diploma e este tipo de frequência, este tipo de atividade não dá margem para leitura. Ou seja, as pessoas chegam ao mestrado, mas não têm tempo para ler, porque o mestrado exige mais do que a licenciatura, e então não se produz grande coisa. O que se faz, no fundo, é a compilação de elementos para construir um texto, para avaliação e para obter um diploma. Isto é o que acontece na generalidade. Há, entretanto, algumas referências, são poucas, a que eu conheço, por isso é que eu delimitei o meu trabalho ao ICED. Há uma menina, por exemplo, que escreveu há tempos, Ana Ukwama e o Messias Malungo. Fizeram um trabalho que provavelmente possam servir como referências para publicar. Ainda vamos avaliando. Estes fizeram algum investimento que se veja. Ora, o resto tem sido mais ou menos aquela tradição angolana, ter um diploma para aumentar o salário. Isto não ajuda a melhorar, ou seja, a avançar o conhecimento na área da literatura. Ora, o que é que temos de fazer? Só para terminar. Nós já fizemos no ICED, já organizamos um seminário e chamamos alguns jovens, sobretudo jovens que terminaram a licenciatura e outros que estão na licenciatura, e tentamos indicar como se explica um texto, como se organiza a busca da significação do conteúdo de um trabalho, e são jovens que têm interesse em avançar por vontade própria para estudos sobre a prosa e a poesia de Neto. Então, nós temos estado a ensinar a estes jovens que, primeiro, para escrever, é preciso não cair no exagero, na vontade de citar por citar,
busca de palavras bonitas, sem lógica, como tem acontecido, introduzir conceitos sem justa causa, sem lógica, publicar por publicar para aparecer. E há também, no fundo, eu diria, é um vício que se está a construir entre nós, de tentar construir supostamente estudos, mas com intenção pura e simples de passar conteúdos que não têm cabimento, não é? Isso deve dizer-se. No fundo, isto é o que nós temos feito. O resto, eu espero que a plateia coloque questões e discuta e me contraria, e assim é o debate. Penso que termino por aqui, professora. Eu tinha a dizer. Muito obrigada, professor Mwanza. Na verdade, o professor falou na perspectiva, que eu vou falar a perspectiva do professor, e que está a acompanhar uma certa tendência ou grupo de alunos que estão da licenciatura que fazem investigação sobre a obra de Agostinho Neto, e falou da sua experiência pessoal. Claro que haverá, obviamente, muitas questões, mas a mim, como professora, fiquei inquieta por dois motivos. Primeiro, pelo que disse, que o mestrado, que os alunos do mestrado são alunos que não têm tempo para se dedicarem aos seminários, à investigação e etc., porque já estão no mercado de trabalho, já têm uma vida familiar mais preenchida, mas sobretudo não é isso. O que me incomodou foi que eles não têm autorização, normalmente, como já trabalham, do patrão para assistir às aulas. Então, eu tenho duas questões. Primeira questão, não há horários pós-laborais? Esta é a primeira questão. E a segunda questão é, não há uma lei que dá direitos ao trabalhador estudante. Por isso, por exemplo, aqui em Portugal, eles são trabalhadores estudantes e não estudantes trabalhadores. E isso faz uma diferença. São trabalhadores estudantes e não estudantes trabalhadores. Esta é uma questão, que são estas duas questões que, em relação a essa questão, que realmente me deixou inquieta, porque o aluno de mestrado, ele tem que ter tempo para as leituras e é, portanto, um momento que não apenas da iniciação científica, e isso é feito na licenciatura, mas é um momento em que ele, na verdade, vai começar a trilhar um rumo de investigação. A segunda questão tem a ver, uma questão, uma reflexão, tem a ver com o facto de não haver essa investigação sobre a obra. Sim, e talvez seja uma questão. Não apenas sobre a obra de Agostinho Neto, e eu pergunto se não há sobre a obra de escritores angolanos. Não só sobre Agostinho Neto, sobre escritores angolanos. Portanto, não existe da parte dos professores da área do departamento de português, não existe da parte tanto professores de língua quanto professores de literatura, não existirá da parte deles uma preocupação com o ensino da literatura angolana, com o ensino das literaturas
de língua portuguesa com o ensino das literaturas africanas, das várias literaturas africanas, mesmo que seja em tradução, não é? Porque é muito importante que os alunos africanos, e os angolanos são africanos, tanto quanto sei, conheçam as outras literaturas africanas. Isso é muito importante. Estas são as minhas questões. No entanto, não sei se quer responder para depois abrir aos, aos ouvintes, aos participantes, ou se prefere também já pegar outras questões. Não sei, o professor Paulo, o que é que acha? O professor quer responder já as minhas considerações? Prefiro que o professor Paulo, não sei o que é que a professora prefere, não é? Para mim é indiferente. É indiferente acumular e também é indiferente responder logo. Responda se não se importa. Tá bem. Professora, a primeira questão, não tem tempo, se não há horários e regime, não é? O regime estabelecido. De facto, há um problema que se dá no país, não é? Os mestrados devem decorrer, o estabelecido não favorece o bom desempenho dos mestrandos. Por quê? Porque, para já, eles não são dispensados para estudar. Não é? Mesmo aqueles que são professores, no ensino geral, no ensino superior, não são dispensados para estudar. Há determinadas exceções, por exemplo, aqueles que são docentes nas suas faculdades, e aí é uma ponderação. Mas a maior parte dos mestrandos inscritos fazem-no por conta própria, entre aspas, não é? A ida para a formação é feita por conta própria. Para o patrão ou para o empregador, não interessa se vai ou não vai, não é do interesse do patrão. A lei, propriamente, entre aspas, não é taxativa em relação a esse aspecto. Existe uma experiência que foi ensaiada e que foi boa. O governo tentou organizar, com o apoio da União Europeia, o Fundo Europeu, um mestrado que se chamou MEL, Mestrado em Metodologia de Língua Portuguesa, de Língua e Literaturas em Língua Portuguesa. E para este mestrado, com fundos europeus, o governo decidiu preparar quadros de excelência diferenciados, dar uma formação diferenciada. E quem estivesse inscrito não deveria trabalhar. Tinha de ser dispensado, quer pelo empregador privado, quer pelo empregador público. E então, os jovens inscritos neste mestrado, foi uma exceção, foram dispensados. E com a garantia de receberem o seu salário. Ainda por cima, tiveram uma pequena bolsa. Não é? Este foi o ensaio. Mas é o único ensaio que foi feito. Os outros mestrados que não cabem neste pacote não têm esse benefício. Portanto, continuam a fazê-lo tal como estava a dizer eu, fugindo do patrão. Há casos de mestrandos que vêm do Kwanzanote, de Malange, percorrendo, conduzindo, e vêm para cá e dizem, professor, desculpa, eu não vou estar até a próxima conferência, não vou assistir, tenho de ir, porque senão tenho falta. É assim que funciona. E penso que assim o país não funciona. Uma coisa a questão que nós colocamos sempre é, o Estado precisa de quadros formados, e o Estado deve impor, não é? Deve impor, que deve desejar construir critérios para os inscritos dos mestrados tenham a dispensa e tenham substituição nas escolas onde prestam serviço.
penso que isto devia ser feito. Bom, mas até hoje é o que se faz. Em relação à investigação, bom, professora, quer no mestrado, quer na licenciatura, até bem pouco tempo, agora vai havendo ideias mais claras sobre disciplina na organização dos mestrados, disciplina na organização também das dissertações. Porque se formos a ler dissertações, vamos notar que tem havido pouca preocupação em construir conhecimento válido para ser publicado. Porque o objetivo da pós-graduação, no fundo, é preparar aqueles quadros que podem produzir um conhecimento que dê avanço ao estado da ciência, não é? Dê uma contribuição à ciência. Maior parte das dissertações na nossa área, bem lidas, poucas têm contribuição para a ciência. Então, não tem havido preocupação ao organizar mestrados para se produzir conhecimento que contribua para o avanço da ciência. Esta é a preocupação. Por isso, a resposta em relação se os professores têm organizado ou não investigação em relação aos outros escritores angolanos, tem havido, mas não há aquela preocupação generalizada, disciplinada, de que se deve trabalhar para o avanço do conhecimento. O que se faz fez a dissertação com a intenção de cumprir uma tarefa, eventualmente ter o diploma para quem frequenta e para o professor realizar a sua tarefa, não é? Na maior parte dos casos. Agora, em relação a literaturas africanas, na graduação não há experiência sobre isto. Eu, neste momento, estou a conduzir um grupo de alunos que, no ICHED, estão a preparar monografias relacionadas com temáticas das literaturas de São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Eu disse a eles, meus amigos, eu só oriento, portanto, a cadeira de literatura, tem a ver com a cadeira de literaturas africanas de língua portuguesa, que nós temos a literatura angolana e literaturas africanas, no caso, São Tomé, Guiné-Bissau, Moçambique e Cabo Verde. Então, este grupo de alunos está a trabalhar, será o primeiro grupo que vai trabalhar em literaturas dos PALOP, não é? De Moçambique, Cabo Verde. É o primeiro. Desculpa fazer uma pergunta de forma muito direta, sim. Planos curriculares, não existem unidades curriculares sobre literaturas africanas? Existe nos planos curriculares temos literatura angolana como cadeira, não é? Na licenciatura, e temos, sim, e temos literaturas africanas de língua portuguesa, que incluem Moçambique, não é? Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Deixa-me fazer outra pergunta. Existe literatura brasileira? Existe. Existe literatura portuguesa? Existe. Ora, veja, professor, pense nisso. Existe, o que vocês estão a fazer é que aqui em Portugal nós já não fazemos, está a ver? Tem literatura portuguesa, tem brasileira e depois põem as africanas todas num conjunto. Já viu? Sim, vocês têm como cadeiras, neste caso. Nós temos literatura angolana, literatura moçambicana, literaturas insulares. Portanto, eu penso que nós devemos dar o exemplo dessa história de nos meter todos no mesmo conjunto, enquanto tem a portuguesa e tem a brasileira. Lutei tanto e vejo que Angola continua atrasada em relação a isso. Pois, a estruturação das unidades curriculares é feita desta forma. A brasileira é uma cadeira, a portuguesa é uma cadeira, a literatura portuguesa, a brasileira, a angolana também. As africanas são uma cadeira única, cadeira única. Bom, então, mas
Em relação à literatura portuguesa, literatura brasileira, não conheço trabalhos nesta área. Não conheço. Não conheço. E eu, neste momento, tenho um grupo e decidi que houvesse também. É o primeiro grupo que vai acontecer. É o primeiro que está a trabalhar em temáticas ligadas a Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta é a resposta que tenho em relação às questões que a professora coloca. Muito bem. Muito obrigada, professor. Obrigado. Correndo aqui, só vejo que tem a mão no ar o Adérito Manuel. É o único que eu vejo com a mão no ar. Peço ao professor Paulo que me ajude. Eu não estou a ver mais ninguém. Sim, é o único, por enquanto. Sim. Por favor. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, professor Mwanza. Boa noite, professor. Eu, com muito gosto, ouvi e, como sempre, muito frontal e claro nas suas abordagens. E eu, infelizmente, fiquei muito preocupado. Aliás, nós temos estado a conversar sobre muitas coisas e nós, muitas vezes, quando vemos esses cursos, esses mestrados, agora até já se pensa em doutoramento e nos perguntamos, afinal, quais são os propósitos disso? Porque para mim preocupa-me quando o professor diz que a nível de mestrado não há trabalhos de qualidade que superem os apresentados na licenciatura, pelo menos nessa área da investigação sobre Agostinho Neto. Enfim, eu acho que sim, há questões que são referentes ao estudante, à dificuldade, mas também aqui eu acho que deve haver algum problema também a nível da organização da investigação, a nível dos mestrados. Porque se as pessoas começarem a ser reprovadas, incentivadas a desistir para aquilo que não estão vocacionadas, as pessoas vão começar a desistir. Nós sabemos no nosso país, alguém põe na cabeça de repente que tem que fazer mestrado, tem que fazer doutoramento e as pessoas andam por aí. Eu vi alguém aí a comentar que até já existem serviços de elaboração de teses aí no Golfo 2, tem aí alguém que comentou isso. Portanto, são essas coisas que se não houver rigor, vamos mesmo banalizar e depois ficamos assim perdidos. Eu realmente fiquei muito preocupado com isto. Eu sei que em alguns outros cursos já acontecem isso, e afinal também muito perto sucede. A outra questão, o comentário que queria fazer é em relação. Eu não vi em relação a si referir que tem dialogado com investigadores. A professora Inocência disse que falou na condição de professor, que orienta os seus estudantes. É claro, aqui é uma posição de autoridade, se calhar a incentivar um pensamento a Mwanza ou uma escola mwanziana sou Agostinho Neto, mas, portanto, e onde é que estão, qual é o diálogo que é estabelecido com outros docentes, outros investigadores sobre essas questões? Porque eu estou a me lembrar, por exemplo, o próprio António Quino, também é um pesquisador sobre Agostinho Neto. Bem, eu não sou especialista, talvez estão em vertentes ou perspectivas diferentes, mas não vi na sua locução uma perspectiva, alguma conversa que tenha com autores angolanos em Angola ou fora, ou outros sobre esta questão. Então, afinal, como é que está, qual é o estado da investigação sobre Agostinho Neto, dos já investigadores consagrados, entre aspas, na área em Angola? Muito obrigado pela atenção. Peço desculpas se me estendi. Professora, posso responder ao professor Adérito? Professora Mata? Não quero esperar mais duas. Está bem. Sim? Está bem. Temos mais duas. Temos o João Fernando André
eu peço ao professor Paulo Carvalho que dê autorização para ele ligar o seu micro. Mais 3 pessoas. Bom, saudações aos presentes, saudações especial aos acadêmicos e saudações ainda muito mais especial ao conferencista, professor Mwanza. Quanto ao tema, é interessante e traz alguns aspectos que devemos refletir. E como eu tenho dito, estas conversas da academia parece que têm mesmo sido propositadas nas temáticas, parece haver uma continuidade nestas reflexões, tanto que na conferência a qual fui convidado, chamei a atenção de alguns aspectos. Agora, é preciso olharmos aqui alguns aspectos também que no mestrado nós temos, sim, esta distinção das cadeiras, temos literatura brasileira, literatura portuguesa, literatura angolana e literatura cabo-verdiana, e também depois se faz alguns seminários com menos creditações, não é? menos horas, que são os de literatura santomense e literatura de Timor-Leste. Agora, eu gostava mesmo de saber do professor Mwanza, e diz que só orienta trabalhos voltados a Agostinho Neto, a que se deve esta fixação, este gosto por pesquisar e orientar trabalhos voltados à poética de Agostinho Neto. E uma outra questão seria também voltada então aos trabalhos de mestrado. Como é possível trabalhos de mestrado que deveriam ser mais rigorosos a nível da pesquisa serem aprovados e o professor tem estado em mesas de avaliação? Como é possível que estes trabalhos tenham sido aprovados e depois dizermos que estes trabalhos afinal estão mais para balela? Obrigado. Muito obrigada, João Fernando André. Eu vou dar agora a palavra a mais um e depois a mais duas inscrições. Eu pedia depois que ficassem para uma outra ronda. Eu ia dar agora a palavra, em termos de ordem de inscrição, ao Lígio Catuculuca. Peço ao professor Paulo Carvalho que dê autorização ao Lígio para ligar o seu micro. Muito obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui. Eu ouvi atentamente o professor Mwanza, né, e eu fiquei, na verdade, muito admirado com a história que começou, né, ao falar sobre quando era mais jovem, menino lá na Damba, e conseguiam ter acesso aos textos de Neto e conseguiam discutir e tudo mais. O que me traz para esse tempo, né, um jovem de Luanda, chiliana, e não consigo perceber uma relação de verossimilhança para o nosso contexto. É muito difícil perceber hoje, por exemplo, na região em que eu cresci, essa potencialidade dos textos Neto. Então, se calhar, perguntaria que caminho o professor poderia sugerir para que possamos incutir essa necessidade dos textos e esse amor, né, por Neto e não só. E ontem, enquanto fazíamos parte da Maca Angola, né, tá ali o nosso grande moderador, já agradeço pela fala de ontem, o irmão João André, e eu colocava uma questão que se calhar também gostaria de direcionar ao professor Mwanza, e não sei se vai ficar um pouco fora de contexto, mas eu começava a minha fala ontem na ideia de que
me parece que o havemos de voltar, né, de Agostinho Neto, nos leva hoje mais aos grilhões da neocolonização do que a marimba e ao quisange, que nos fala Agostinho Neto. E eu perguntava, eu afirmava isso exatamente por perceber, por exemplo, como em textos com tanta potencialidade de Agostinho Neto, né, mas vemos numa sociedade em que, por exemplo, a universidade impede estudantes de ter o cabelo como mel ou nomes apenas africanos. Então, como um pesquisador em Agostinho Neto, preocupa ao professor essa incapacidade da potencialidade destes textos invadirem a sociedade e conseguirem ter o seu impacto? Muito obrigado. Muito obrigada, Lígio. Muito obrigada, Lígio Catuculuca. Eu ia então dar a palavra ao professor Mwanza, mas eu ia deixar em suspense duas questões que o Lígio disse, né? A universidade impede os alunos de terem o cabelo como o meu e terem nomes africanos. Eu não sei se percebi, porque o que eu percebi é tão grave que eu não quero perceber. Pois, se é isso que realmente ele quis dizer, eu gostava que nós depois, enfim, em algum momento pudéssemos falar disso. Professor Mwanza. Obrigado, professora. Obrigado a todos. Professor Adérito, obrigado pela pergunta que coloca. Qualidade de mestrado. Realmente, há uma questão que nós banalizamos em Angola. Já eu pessoalmente tenho emitido a minha opinião e eu tenho dito sempre, como temos estado a conversar com o professor, cada cidadão deve ajudar o Estado e o país a avançar para melhor. E o que é que acontece? Nós temos mestrados, abrimos mestrados, mas não temos bibliografia atualizada. Os mestrandos, pelo menos por onde eu passo para lecionar seminários, leem quando podem fazer em algum momento pelos meus livros, porque não os há na biblioteca da instituição. O professor Abreu deve estar aí e o professor Quino fazem o mesmo. Levam da casa, da biblioteca pessoal, os livros. Isto é comum na nossa área. Fala-se de doutoramento. Sim, senhor. Vai ser uma banalidade. Nós não temos bibliografia para mestrados e vamos sonhando com doutoramentos. E estes doutoramentos vão ser feitos com doutorandos a fugir do patrão para ir ao seminário. Não sei se estamos a construir o país ou se estamos a destruir o país. Há duas maneiras de destruir o país. Uma é fazer o que os políticos, os militares fazem por aí. A outra é aquilo que nós fazemos. Não é? Fazer mal na educação. É o pior para um país. A questão do diálogo com o investigador. Bom, por isso é que tive o cuidado de delimitar a minha fala para a experiência com os mestrandos e com os licenciados. Estou aqui no consagrado, não tenho referência a fazer em relação à delimitação que fiz. A razão de trabalhar com Neto é o foco da minha percepção, porque creio que o pedreiro português sabe dizer poemas de Camões. O licenciado angolano não sabe dizer poemas de Neto. Pires Laranjeira escreveu em algum lugar, Michel Laban escreveu em algum lugar, Jacques Chevrier escreveu em algum lugar. Todos escreveram uma coisa. Neto é para Angola aquilo que Senghor é para Senegal,
e aquilo que Camões é para Portugal. Significa, para mim é uma grande preocupação que do grupo que sai da licenciatura haja um que se dedique a estudo de neto. E neste momento, o que estou a tentar organizar com os colegas, um centro de estudo Agostinho Neto. Tem de haver, porque é uma grande vergonha. Todos os países, por exemplo, a Itália tem uma cátedra, e outros países, Agostinho Neto, outros países estão a tentar organizar isto, e nós não temos. E então, a ideia é organizar centro Agostinho Neto, não é? Mas para isto é preciso que haja gente que se dedique. E atenção, investigar e exercer o professorado não é a docência, porque docência qualquer pessoa pode exercer, mas ser professor é outra coisa. E então, investigar exige sacrifício, exige renúncia a determinadas ocupações, não é? Então, o foco tem sido Agostinho Neto. Por que razão? Por causa desta referência que Neto é. Como é possível haver baixa qualidade ou qualidade diminuta para os textos do mestrado e elevada, no caso dos estudos sobre Neto, nos mestrados? É simples. O que eu constato, eu estou no campo, é que na licenciatura tenho miúdos. Eu tenho lá miúdos. A maior parte se dedica apenas a estudar com dificuldades. Um ou outro tem um biscate, entre aspas, não é? Mas tem interesse em preparar o seu futuro. No mestrado, não é o que acontece. No mestrado eu tenho diretor provincial, tenho professor da universidade tal, ele vai fazer mestrado para continuar a ser docente, não é? Tenho funcionários de diversas instituições públicas, mas, sobretudo, instituições de ensino, mas eles já têm vida organizada, têm mais ou menos isso. Entretanto, esta vida organizada significa já tem família, já tem mais ou menos situação material organizada, mas pronto, como a vida, a nossa, é tão desorganizada também. Eu vou dizer porque que a nossa vida é desorganizada. Sair de Luanda, do centro de Luanda, para ir a um seminário ao Ixed no Quilamba, são 4 horas. São 4. Olha, 4 horas numa biblioteca é muito. Então não tem tempo. Ele já gastou 4 horas da tarde para caminhar. E depois, 4 horas da tarde, se não chover, não chega. Aliás, se chover, não chega ao destino. Então, o mestrado é organizado desta forma. Professor, eu faltei. Falta muito. Certo? Agora, qualidade da dissertação. O que se faz é, no fundo, uma compilação de ideias. Ou seja, trabalhos de compilação. A maior parte dos trabalhos feitos são trabalhos de compilação. Ou seja, é a revisão, é a busca de informação. Eu nem diria a revisão da literatura. É uma busca de informação e organização de uma dissertação. Geralmente, é o que acontece. Não há aí avanço, um conhecimento que demonstre algum avanço no que já existe. Porque nós temos um conhecimento que está a ser construído em Portugal, no Brasil, em França, sobre a nossa área, e quem frequenta mestrado deve acrescentar algo, por mínimo que seja. É isso que se faz. Se olhar para os mestrados que muitos de nós que estamos aqui, professor Quino, professor Abreu, que fizeram, estes mestrados deram textos para publicar, ou seja, recomendados para publicação, não é? Então, este é o problema, a maneira como se organiza o mestrado. Eu muitas vezes costumo dizer, assim a brincar, ora, no dia que alguém souber o que se está a fazer, a forma como se está a fazer, e se pedir uma reflexão sobre o que nós estamos a fazer, provavelmente se pensa em parar um pouco os mestrados, parar um pouco e reorganizar melhor. Ou seja, primeiro, atualizar a bibliografia, o acervo bibliográfico,
e depois construir outros elementos que não direi aqui, que noutro lugar poderemos conversar. Portanto, é isto. Alguns tentam publicar por conta própria, não é? Porque geralmente o júri recomenda, mas há quem pegue e publique. E há aí uma ou duas peças publicadas. Isto faz mal à Angola, porque alguém publica por conta própria, circula em Portugal, circula no Brasil, os especialistas leem e sabem o que é isto, está vendo? Circula, mas não serve para nada. Isto é que é grave, publicar por conta própria. Por isso é que há avaliação por pares para publicar, por isso é que há júri. Isto tudo é o crivo, não é? Do conhecimento. Em relação ao lixo, ora, isto tem a ver com os momentos. Estamos a falar do contexto dos anos 70, 80, 90. Nos anos 90 já... Sim, até 90. Até 90, eu lembro-me, eu era miúdo, eu era responsável pelos livros até, na instituição onde eu trabalhava, mais tarde, né? Muito mais tarde, nos anos 90. Mas quando me refiro a Damba, município, eu era menininho, rapaz, estudante da preparatória, na escola preparatória. E o livro chegava até ao município. O Estado punha lá o livro. Havia uma empresa chamada Edil, empresa distribuidora livreira. Esta empresa punha o livro em todos os cantos de Angola. É assim que acontecia. E o preço do livro, na altura, por alguma razão, era o preço do pão. Todo mundo sabe disto, que é da minha geração. Agora, hoje, bom, a discussão é outra, o contexto é outro, não sei qual é a discussão. Bom, teremos. Agora, podemos começar por aí. Se na universidade não há livro, então como é que vai haver na sociedade? Se a universidade é o local do conhecimento, é o último, ou seja, é o mais alto, é a mais alta instância da construção do conhecimento. Não há livro. Como é que espera que aquele miúdo no município tenha um livro se a universidade lê pelo livro do Abreu Paz só, por exemplo? Não é? E porque os livros que estão na biblioteca estão desatualizados. Quem compra são os professores pelo próprio bolso. Também não têm bolsa, não é? Fazem investigação por si próprios. Isto leva a muita história, não é? Leva a muita história. Hoje, por exemplo, a maior parte dos professores, até porque depois da Covid, quando surgiu a Covid, nós aprendemos com congressos online e tudo isso, tá? Mas antes as viagens eram custeadas pelo próprio professor, né? O que nós fizemos até hoje, o pouco que fizemos, foi pelo nosso próprio bolso. Num ou noutro caso, um bom gestor de uma IES, como no caso do ICEN, tivemos um bom gestor num momento determinado, entre os anos até 2015, até 2014, que terminou o mandato, tivemos um bom gestor que punha no bolso do professor, que ia para o Congresso, o mínimo para ir, não é? Para pagar, para viajar. Mas fora disso, cada um faz por si. O país está assim. E sempre esteve. Não é? Obrigado. Bom, eu não vejo aqui a professora Inocência Mata, não sei se terá eventualmente... não, está sem... Está sim, senhor. Tem o som desativado. Pois, é que não me deixava, não me deixava ligar o micro. Obrigada, professora, e agora temos mais 3. Eu vou dar a palavra por ordem de pedido, que é o Genevala Calala, Renata Barcelos e António Quino. Neste momento só se pode ao António Quino, porque os outros não têm o vídeo ativado. Então tem que pedir para ativar. O Vinavala já ativou. Fala já. A professora Renata Barcelos também vai ter que ligar o seu vídeo. Genevala, por favor. Boa noite, professora Inocência Mata.
um enorme prazer, porque nós a conhecemos dos livros lidos no ICED, das suas publicações. É um enorme prazer ouvir a sua voz. Citações linguísticas, literárias, acadêmicas e toda a vénia a todos os presentes, e em especial ao nosso professor Manuel Mwanza. Bem, as preocupações que o professor levanta nessa conferência de hoje são para mim algumas como que lembretes e vivendo memórias, porque em sala de aulas algumas preocupações já foram apresentadas pelo professor. Mas eu tenho algumas intervenções, algumas delas em maneira de pergunta. A primeira delas é: o professor reclama, eu também tenho visto isso na pele, há coisa de 3 dias, curiosamente, telefonou-me alguém com alguma preocupação, porque vinha de uma província para a capital, Luanda, para candidatar-se a um curso de mestrado. Precisava de alguém que fizesse o seu projeto, que era requisito para a candidatura a mestrado. Isso é uma coisa que acontece com uma frequência, mas uma frequência estarrecedora que as pessoas nem imaginam, né? E como eu escrevi nos comentários, é quem viva disso. Pessoas que fazem trabalhos de monografia, trabalhos de dissertação, e menor número, mas também há que façam trabalhos de doutoramento, teses. Estou lembrado de um episódio que me foi relatado aqui mesmo no Bolsonaro, um jovem que se gaba de que os seus trabalhos que são feitos no computador, conectado à internet, sem qualquer livro físico, todo o conteúdo do São Google, dizem alguns, e sabe que os seus trabalhos, os seus clientes falam bem dele porque têm geralmente nota 17 e tudo mais. Eu já fui ver a bibliografia de alguns desses trabalhos e você encontra só fontes da internet. E a minha primeira pergunta ao professor Mwanza é: a qualidade desses trabalhos, embora o professor tenha deitado mais para o mestrado, que há qualidade não ainda desejada, não diz também um pouco a qualidade dos que avaliam? Porque é estudante que vai um trabalho, um relatório fim do curso da nível de graduação ou monografia, no caso, que só tem fontes da internet, que sabe coisa nenhuma sobre citação, sabe coisa nenhuma sobre redação, regras de escrita de um texto científico, mas tem 17, tem 18, e manda novamente uma segunda, terceira pessoa fazer o projeto para o mestrado, e nessa lógica de conseguir um diploma, né? Porque a nossa cultura é ainda de diploma, não competências, que é para aumentar o seu salário, aumentar o prestígio e tudo mais. Não diz, de alguma maneira, a qualidade que nós temos, professor Mwanza, a qualidade daquelas pessoas que avaliam também. A segunda tem que ver com esse anúncio, a propaganda mesmo que se faz um pouco por todas as artérias de Luanda. Faz-se trabalho, até no ICED, eu já denunciei publicamente no Facebook, lá folhetos colados, faz-se monografia, faz-se dissertação, não é serviço de orientação, como às vezes temos que fazer, é mesmo fazer. O estudante vai lá, paga um valor. Eu estou a fazer de psicologia, estou a fazer o curso de licenciatura no ensino da língua portuguesa. A pessoa está lá sentada de frente ao computador, pensa num tema, baixa um conjunto de artigos, vai fazendo recortes de parágrafo e vai colocando assim alguns conectores para dar um pouco de sentido que foram, enfim, entrelaçados, e depois essa pessoa tem a nota que costuma dar.
Mas isso não deveria preocupar também as autoridades, professor Moanda? Isso passar assim, impávido e sereno, essas publicações até na estampa do próprio ICE de Luanda, não haver criminalização dessas pessoas, não dá uma coisa sobre a seriedade com que o nosso Estado olha para a investigação, a qualidade do ensino. Muito obrigado, um grande prazer. Muito obrigada. Muito obrigada, Venevala. Eu acho que há uma coisa, antes de passar a palavra, há mais duas pessoas, não é? A professora Renata e o professor António Quino. A professora Renata não liga o áudio, o vídeo, creio que... Mas eu gostava de depois referir-me a essa... ok. É essa questão da qualidade e da responsabilização que tem que ser da escola, dos docentes, dos arguentes, de tudo. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo e para ver como, na verdade, a nossa responsabilização é muito grande. Eu peço desculpas à professora Renata e aos presentes para contar uma história muito triste. Uma vez eu fui convidada para poder arguir, eu vou contar essa história, obviamente, sem nomes, para arguir um trabalho no ISED. Já tinha bilhete, já tinha tudo. Essa história é muito triste. Já tinha bilhete, já tinha tudo. Uns dias antes da viagem, recebo um e-mail a perguntar-me quais eram as perguntas que eu ia fazer. Exatamente. Exatamente. E eu disse que eu não tinha percebido a pergunta e que certamente a pessoa não tinha dito aquilo que eu julgava ter entendido. Sabem o que aconteceu? Eu fui desconvidada. Eu fui desconvidada porque me recusei a enviar as perguntas que eu ia fazer. Obviamente que eu estou a contar sem nomes. Fui desconvidada. Foi o que aconteceu. Portanto, nós também temos que nos responsabilizar pelo estado das coisas. Claro. Não é? Temos que nos... Não é só... É verdade que não há livros, não há tudo, que nós também... Hoje, por acaso hoje, eu penso que essa questão não pode pôr-se com tanta cuidado, porque há muita coisa em versão digital. Um arguente que aceita uma tese baseada em informação de internet, desculpem, esse arguente tem que ser responsabilizado. Não é só o mestrando ou doutorando. Eu não aceito uma tese nem com a PUD. Pode citado por... Pode haver um ou outro caso, ok? Mas nós temos também que nos responsabilizar. Isso que eu estou a dizer aconteceu comigo, Inocência Mata. Eu fui desconvidada. Bem, então vou dar a palavra à professora Renata Barcelos. António Quino é que tem o coisa ligado. Mas a professora Renata Barcelos também já tem. E ela tinha pedido antes. Pois, mas ela não... Eu posso aguardar. Posso aguardar. O professor António Quino não se importa, pois não? É que a professora Renata Barcelos já tinha pedido quando pediu o... Sim, mas não ligando o vídeo é como se não tivesse pedido. Tem razão. Então... Força. Sim. Já falaram muitos homens, agora vamos dar a mulher. Sim, pode falar. Sim. Boa noite, eu sou a professora Renata Barcelos, eu estou falando aqui do Brasil, especificamente do Rio de Janeiro. Sou pesquisadora também, tenho um programa de rádio, estou sempre entrevistando os pesquisadores
africanos, e eu faço valer, de fato, a lei que aqui no Brasil foi instituída em 96 das literaturas africanas. E isso que vocês estão mencionando aí acontece aqui no Brasil também. A questão de como é que lida-se, né, com o mestrado, com o doutorado, a circulação das pesquisas. Muitas vezes essas pesquisas ficam internas dentro, né, daquele circuito da universidade, estão para dentro, ela não vai para a comunidade. Enfim, nós fazemos pesquisa para levar o conhecimento para o nosso país, para o mundo. Né? Não é igual. Aí, na Humanas não faz a saúde, que a saúde é para o mundo. Quando a pandemia se descobriu, ali fez as pesquisas, descobriu, se chegou a vacina e isso vai para o mundo todo. Não. As humanas parece que quanto mais se esconde, melhor. A impressão que se dá é isso. Eu vou dar um exemplo de uma outra área do conhecimento. Eu trabalho muito com o Holocausto. E tem livros e livros que mencionam a questão do Holocausto. Agora, quem tem a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, vai cair aquele menino que chama Listrado. E aí eu fui fazer pela minha marca, eu tenho, né, um Instituto Bacelartes, faço sempre essa roda com pesquisadores, e fui chamar pesquisadores para abordar a questão do Holocausto. Olha, foi uma agulha no palheiro. Alguém que se disponibilizasse a se apresentar e apresentar a sua pesquisa. Não, eu fiz mestrado, fiz doutorado, mas eu não me sinto à vontade para discorrer publicamente sobre esse tema. Quer dizer, para que ele estudou, então? Se ele não devolve para a sociedade aquilo que foi investido nele? Eu não vejo utilidade dele. Aí, quando os senhores dizem a questão do Agostinho Neto, eu já dei uma palestra até aí, eu acho que foi para o Instituto mesmo, Agostinho, com um professor aqui da UERJ, Ronald Lopes, e aí nós abordamos a questão do Agostinho Neto. O que eu vejo aqui na sala de aula? Pouco se vê quando literaturas africanas, vai se na minha conta, a Gualusa e a Chiazine por causa do Niquete, que caiu aqui no Brasil, nesta prova da UERJ do ano passado, aquele romance dela, Niquete, mas assim, Agostinho Neto, Craveirinha, e tem outros nomes, isso raramente se vê. E quanto a pesquisas e atualização dessas, vamos dizer assim, das referências bibliográficas, agora eu fiquei até curiosa para ver como é que andam as últimas publicações aqui no Brasil dentro da temática da Neto. Eu sei que o professor Ronald Lopes estuda, porque nós fomos convidados e fizemos essa fala em função do Agostinho Neto. Agora, demais a isso, eu não sei. E, assim, é um problema muito sério, não é só aí, é aqui também. A qualidade de ensino não só está indo, vem despencando. Os alunos saem da graduação, vão fazer uma pós-graduação, o que a gente percebe é isso que o senhor mencionou, é uma compilação, muitas vezes não sabe nem compilar, vai copiar, literalmente. Né? E aí a gente precisamos usar os aplicativos para detectar que aquilo é tal qual a pesquisa de alguém. E a pessoa não sabe articular as informações, criar a sua tese, vamos dizer assim, né? A sua linha de raciocínio. E aí o que nós estamos vendo é o quê? Que os grandes estudiosos estão falecendo por um motivo ou outro, e quem é que vai assumir o lugar dessas pessoas? Quem vai dar continuidade e aprofundamento a isso que já foi feito, a novas descobertas? Isso é preocupante no cenário mundial, e eu fico observando isso muito no Brasil, na nossa área das literaturas, na sociologia, na história, e as literaturas andam, né, de mãos dadas nessas áreas aqui. E isso, para mim, é preocupante. Eu levo isso sempre para a sala de aula. Ontem, por acaso, eu conversei sobre isso, da situação, onde estão as pessoas que não mais está pronto. A tecnologia também, muita tecnologia veio atrapalhar o encaminhamento da reflexão das pessoas, e agora com esses chats GPT, a gente está vendo que é a ruína da ruína. Estão se trabalhando para o fim da memória. E se a gente não fizer um trabalho efetivo enquanto pesquisadores para combater esse fim da memória, vai se perder tudo. Eu gostaria de ter um olhar do pesquisador aqui no Brasil. Muito obrigada, professora Renata Barcelos, muito obrigada. Vamos então ouvir agora o professor António Quino
para depois ouvirmos. Estamos a caminhar para o fim desta sessão. Professor António Quino, por favor. Pode ativar o som. Ele congelou. Pois é que ele tinha caído o sinal. E então acho que pois não está mesmo. Mas há um jovem que pediu a palavra, André Curigiquila. Ah, é? Mas não tem o vídeo ligado. Ele não vejo aqui com a mão levantada, não. Não, ele pediu pelo chat. Ah, ok. Bem, Não sabe. Não, também não está. Bem, então enquanto o António Quino não entra, ele tinha congelado. Vamos ouvir o professor Mwanza, por favor. Obrigado, professora. Obrigado. A professora Renata, obrigado pela contribuição, não é? Uma boa contribuição. Desenhou um pouco o estado da lecionação e da investigação no Brasil. Obrigado por esta informação que não temos. Faz-nos falta também a circulação de informação, enfim. Kalala, a questão que coloca da venda de trabalhos, olha, a justiça busca e trabalha com evidências. São rumores, falas, enquanto não houver evidências, a justiça nada pode fazer. Agora, como passam as dissertações que não contribuem para o avanço do conhecimento? Bom, isto tem a ver com o contexto, não é? Nós temos de analisar as coisas em função do contexto. É assim que dita o contexto em que se organiza uma série de mestrados, é assim também que se dá o resultado desses mestrados. E o contexto ensina que devem passar. E assim estão. E basta ir às bibliotecas e ler as dissertações e verá. Portanto, esta aí é a resposta. Em relação à questão que coloca da internet, não sei, não conheço essa realidade, mas, em princípio, lembro-me de um professor, isto é básico, não é? Numa conferência em Lisboa, e dizia: eu acho que a besteira que estamos a fazer é, inclusive, docentes autorizarem o uso de Wikipédia, né? Quer dizer, o aluno vai buscar aí e está tudo certo. Ele ficou muito furioso e a demonstrar que isso não vale nada. Bom, isso é só para indicar que como há um limite, não é? Há conhecimentos que circulam online. Bom, e depois a metodologia indica como se faz, como se usa, e também quem orienta sabe como se faz, não é? Isso é básico. Penso que, em princípio, são essas questões que foram colocadas. O professor Quino ainda não falou. Obrigado. O professor Quino ainda não falou, eu não sei se já está disponível, mas uma pergunta assim muito... Não há um programa para detectar plágio? A Universidade de Agostinho Neto não tem um programa para detectar, não apenas o ISED, mas... O ISED é uma unidade da Agostinho Neto, não é? Não. Já saiu. Agora somos autônomos. O Instituto... Não faz mal. Mas não há uma... Esta pergunta também é para o professor Paulo de Carvalho. Não há um programa para detectar fraudes à universidade, não só de uma unidade, mas da universidade, não há? Bom, eu não conheço o caso que Kalala está a levantar, eu não conheço, porque o que eu disse e que eu vejo e confirmo, os trabalhos não têm qualidade para avanço da ciência. Maior parte. E, na verdade, não vejo aí cópias da internet. Eu não vejo, não conheço essa realidade. Porque a verdade é que os orientadores tenham cuidado de ver. E há trabalhos que recuam, não é? Não conheço essa realidade. Nós não temos isso, porque todos nós sabemos buscar, sabemos ir ao detetor de plágio e confirmar.
Sabemos fazer isso. Como é que vai ao detector de plágio? Vai para Google, não é? Não, existem. Olha, há unidades que compraram, não é? Ok. INSHER, A minha sim. pergunta era essa. Pois, há unidades que compraram, sim, Porque compraram o aplicativo, digamos, o aplicativo detetor de plágio, sim. Exatamente. Por exemplo, a questão, essa história está a dizer que nós não temos esse problema. Eu acho que esse problema é um problema transversal. Existe em todo o mundo. Os miúdos vão para a internet e copiam não apenas a Wikipédia. Wikipédia é a coisa mais evidente, mas copiam trabalhos. Portanto, isso é verdade. Pois, exatamente, isso ultrapassa os orientadores. Os orientadores não são enciclopédicos, não é? Desculpem, os orientadores não são enciclopédicos, não sabem tudo, não leram tudo. Portanto, aqui, por exemplo, o aluno, antes de entregar a tese, tem que meter a tese naquele programa. Aquele programa é obrigatório, a tese ou dissertação, aquilo que for, passar por aquele programa antes de entregar a tese. Porque depois, claro que vão dizer, o orientador não viu, mas é uma injustiça o orientador. Primeiro, não tem só um orientando. Segundo, não é enciclopédia, não é? Portanto, isso é uma coisa que nos ultrapassa, não é? Bem, o professor António Quino ainda não chegou? Já está. Já? Já está. Não vejo aqui. Eu dou a palavra, apesar de não o ver aqui. Está. Pronto, então, por favor. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, professora Inocência Mata. Eu, felizmente, vejo perfeitamente a professora. Perfeitamente. E agradeço agora a palavra que me é dada. A internet parece que me queria atrair, porque no momento em que eu pedi a palavra, a internet caiu. Mas pronto, cá estou de volta. Saúdo a todos, em especial ao professor Mwanza. E retomando até certo ponto o tema da nossa conversa de hoje, que é sobre a investigação sobre a poesia e prosa de Agostinho Neto. E pegando-me a uma deixa que foi deixada, salvo a redundância, pela professora Renata, relacionada com a preservação da memória, eu gostaria de fazer aqui uma reflexão, mas também uma questão, não é? Portanto, eu notei que o professor Mwanza fez aqui um dualismo, olhando para a produção, a investigação dos estudiosos, dos pesquisadores, muito relacionada com a produção científica, não tanto em livro, mas provavelmente em palestras, em textos publicados. Portanto, há esse déficit, digamos assim, de publicação do conhecimento e dessa memória sobre esse tema específico, que é a obra poética e a prosa de Agostinho Neto. Mas, curiosamente, o Estado angolano tem estado a oferecer ou disponibilizar bolsas principalmente para mestrandos. Inclusive, portanto, às vezes chega a ser questionável a modalidade em que esse valor, esse dinheiro, a bolsa é disponibilizada, porque o professor Mwanza também deve lembrar, o professor Paz também deve lembrar, que nós tivemos mestrandos que o dinheiro caiu na sua conta e, em vez de pagar a mensalidade, utilizaram o dinheiro para outros fins e terminaram o ano letivo sem poder concluir porque não tinham pago mestrado. Portanto, há essas aberrações, mas a minha reflexão vai no sentido de, se há bolsa ao estudante, ao mestrando, não estará a faltar uma bolsa de investigação, ou chamaríamos então uma bolsa para publicação, porque os professores
quando se investem no papel de orientadores, também vão construindo um conjunto de conhecimento e de saberes que acabam por ficar retidos na sua memória, entre aspas, sem que haja possibilidade de disponibilizar esse conhecimento para os futuros investigadores e para os estudantes. Daí nós termos também bibliotecas com escassez desse material. Se o Estado investe nos mestrandos, por que não investir na construção ou na edificação das bibliotecas que carecem desses livros? Não seria um caminho para nós encontrarmos uma solução para essa falta de aplicação que é gritante, e desculpa a expressão, talvez eu esteja a exagerar, mas chega a ser criminosa? Portanto, era nessa perspectiva que eu gostaria de trazer a reflexão ao professor Mwanza. Obrigado. Por favor, professor Mwanza. Muito obrigada. Obrigado, professora. Obrigado, professor Quino. A última questão, professor Quino, só o governante é que pode responder. Em relação às bolsas, o professor também já respondeu. Tem havido alguns mestrandos, ou seja, alguns mestrandos têm tido acesso à bolsa, mas são os mesmos mestrandos que frequentam o mestrado no contexto em que aludi atrás, não é? Ele trabalha, cuida da família, cuida de coisas básicas como falta de água, tem de comprar a água do tanque, quando chove não chega ao seminário, e depois há também aquela questão, o professor bem se lembra, de mestrandos que dizem, bom, não vou ao seminário porque sou do 7º dia, não é? Se o seminário se realiza quinta-feira ou sexta, qualquer coisa assim. Portanto, há aí uma série há uma banalização do mestrado. Eu diria, em resumo, há uma banalização do mestrado. As bolsas existem, tem havido, mas eu não vejo responsabilização sobre o uso, o destino das bolsas. O professor referiu-se ao mestrado, a alguns mestrandos, até casaram, não é? Disseram, não, bom, eu tive casamento e gastei a bolsa e pronto. Há estas questões. E não há responsabilização nenhuma. Há estes problemas que não vale a pena colocar aqui. Também não cabe, se calhar nós não temos caminhos, não temos soluções, podemos criticar, podemos sugerir que haja... Nós também não somos ouvidos, não é? Isso é verdade. Portanto, penso que não há assim, comentários a fazer em relação a esta questão. Obrigado. Bem, parece que não há mais ninguém. Eu agradeço muito. Também estamos no nosso tempo, não é? Já a caminhar para o fim. Professor Mwanza, foi um prazer imenso ouvi-lo. Eu gostava que pudéssemos ter essa discussão sobre, enfim, os programas, claro. como incentivar os alunos, o que incluir nos programas, enfim, porque eu acho que nós precisávamos, professor Mwanza e todos os professores, mas particularmente os professores das humanidades, de um diálogo entre nós muito mais não, nós não temos diálogo, né? Esta é a questão. Mas precisávamos de dialogar, pelo menos pessoas da área. Muito obrigada, agradeço a todos. Eu acho que foi uma discussão bastante rica, que me deixou com muitas inquietações, sobretudo... muitas, sobretudo o lítio, não é? Aquilo que ele disse, deixou muitas inquietações, mas, enfim, eu devolvo a palavra ao professor Paulo de Carvalho para fazer o encerramento desta tão rica sessão. E para mim foi uma honra, professor Mwanza, poder mediar a sua palavra. Obrigado, sobretudo, pela sua presença e aceitação. Muito obrigado. Vamos agradecer, então, eu peço desculpa, engasguei-me há pouco.
Vamos agradecer, então, como dizia, a presença e a participação de cada uma e cada um. Agradecemos, em particular, ao professor Manuel Mwanza, jornalista, investigador, aí à senhora professora Inocência Mata, moderadora da quinzena. Muito obrigado. Eu, se calhar, ia fazer um comentário, eu não me inscrevi, pronto, não tinha pergunta nenhuma, mas fazer um comentário e responder também à preocupação apresentada pela professora Inocência Mata, em relação às cábulas, ao plágio e à compra de dissertações, que é um processo que está bastante generalizado. Em tempos, eu detetei plágio em trabalhos de um dos módulos do nosso curso de doutoramento em Ciências Sociais e, como é óbvio, e até para com fins pedagógicos, passei a informação a todos os estudantes com a indicação dos locais de onde tinham sido detectados os plágios. E eu fiz isso manualmente, infelizmente. Bom, e o que foi que aconteceu? Um deles pôs a circular pela internet, via Facebook, pronto, e a coisa circulou. Foi a Rádio Nacional, enfim, alguns órgãos de informação também divulgaram, e a mensagem que passou foi contra o Paulo de Carvalho por ter detectado. Eis a questão. E mesmo ao nível da faculdade, o que se dizia é isso, mas o Paulo, quem pensa ele que é? Assim mesmo. Também não vou citar nomes, mas aconteceu e eu tive que dar explicações. O coordenador do curso sancionou, que é o que o regime o regime disciplinar dos cursos determina, e a direção da faculdade, na altura, então, a senhora decana disse, não, eu não sei nada, e disse-me a mim mesmo, eu não pronuncio sobre isso porque não fui contactada, não tenho nada a ver com isso. Tinham que me contactar e ninguém me contactou. Bom, infelizmente, não é isso que o regime disciplinar determina, nós agimos com base na regulamentação. E quanto ao detector de plágio, a nossa faculdade não tem. Ao nível da Universidade Agostinho Neto, eu sei da existência de um detector de plágio na Faculdade de Direito, e nós, no nosso curso de doutoramento, as 2 primeiras teses, pedimos aos colegas da Faculdade de Direito para passar pelo detector de plágio, mas depois, a partir da terceira, eles já não autorizaram, disseram não, como adquiram a licença do vosso, não é? E eu tenho estado a lutar desde essa altura, já lá vão alguns anos, uns bons anos, e ninguém trata portanto, da aquisição de licença para utilizar o detector de plágio ao nível da nossa faculdade. Mas devia ser a reitoria, a universidade, basta a universidade ter. Todas as unidades têm acesso. Devia ser, mas infelizmente não sei. Eu prefiro não me pronunciar sequer sobre isso, que eu, enfim, já fui bastante combatido e chega. Aliás, pronto, também como já fui reitor, não evito tratar com a reitoria, para as pessoas não pensarem que eu quero isto ou que quero aquilo, então pronto, evito. Desculpa, Paulo, se calhar as pessoas não sabem que em outros países, mesmo que as pessoas tenham feito o doutoramento ou o mestrado há 10 anos ou mais, se detecta que houve fraude, perdem o título. Absolutamente, e passam por um vexame muito pior.
Na minha faculdade houve um colega que foi irradiado. Pois, Foi irradiado porque claro, plagiou. claro. Irradiado. Na minha faculdade estive eu quase a ser irradiado por ter detectado o plágio. Então é preciso sublinhar isso. Bom, então a questão é essa, e inclusivamente eu posso confidenciar o facto de nós termos casos de doutorandos e mestrandos que no primeiro dia do primeiro dia de aulas do curso chegam e dizem aos colegas: se alguém quiser encomendar trabalhos, eu faço, registrem o meu número. E há um que disse até: cobro barato. Portanto, está generalizado mesmo, isso está, e faz as abertas à informação nas faculdades. O pessoal afixa informação, trabalhos de licenciatura, trabalhos de dissertações de mestrado, com o número de telefone e tudo mais, e ninguém faz absolutamente nada, quer dizer, as autoridades académicas. Desculpe uma pergunta tola. As pessoas não têm que apresentar os trabalhos? Sim. E então? E depois a avaliação. O pessoal avalia e depois. E outra coisa, mesmo em relação a notas, não interessa a qualidade. Há trabalhos que deveriam reprovar, mas não, porque na última defesa teve 15, então aqui também tem que ter 15. Não é pela qualidade, infelizmente. Bom, enfim. Muito obrigado, então, pela professor Mwanza, professora Inocência Mata. Eu passo, então, a anunciar a conferência da próxima semana. Nós teremos o escritor, jornalista e ensaísta Tom Wellington Farias, de nacionalidade brasileira. Ele vai nos falar sobre Agostinho Neto e o Brasil. Penso que será uma conferência bastante interessante. O nosso conferencista é doutor em letras. A professora Inocência Mata muito provavelmente também estará conosco na próxima semana. Vamos ver se será possível ou não, mas isso depois comunicaremos. Portanto, isto para o dia 14 de setembro. Então, muito obrigado a todos, uma vez mais. Até a próxima conversa da academia. Muito obrigado. Obrigado a todos.